Boa tarde, bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo. 4 de junho de 2026, a base das tropas espanholas no Líbano sob ataque. Houve um ataque a um soldado da Sérvia que morreu e 2 espanhóis feridos. Exatamente, vínhamos anunciando isso há várias semanas. Há 5 dias, Estratégias Militares deu a exclusiva. As tropas da Espanha estão no meio de uma guerra em fogo cruzado. Hoje, infelizmente, a notícia se confirma. Família, deixem seus likes, seus comentários. Vamos começar. Muito boa tarde, família. Bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo agora mesmo, 13h27. É da Espanha para o mundo, contando o que está acontecendo hoje. Nossas forças armadas, que infelizmente sofreram um ataque do Hezbollah, onde o Hezbollah assassinou um soldado das Nações Unidas e feriu outros 2. 2 soldados espanhóis estão feridos neste momento em uma base militar no sul do Líbano, abandonados à própria sorte pelo governo espanhol. O que vocês estão ouvindo? O que vocês estão ouvindo? Este programa vai ser um divisor de águas. Vocês não podem perder, porque toda informação que vamos dar é vital para entender como é que esses miseráveis do governo da Espanha abandonam o que há de melhor na Espanha. No meio de uma guerra, os melhores homens e mulheres. No meio de uma guerra que não é deles, que não deveriam estar lá. Que representam um gasto econômico e uma perda de vidas de valor importante, incalculável. A missão da Unifil é um fracasso e termina no final do ano. Por que não podem levar logo os soldados para casa, quando há uma maldita guerra lá? Por que eles têm que ficar presos, amontoados, dentro de um bunker? 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque essa criatura, chamada de Ministra da Defesa, coloca nossas tropas em perigo. Vocês vão ficar chocados com o que trouxemos hoje. E eu estou indignado. A missão de hoje... E eu estou indignado, estou muito indignado com esse assunto, mas família, é super importante para que a censura incalculável, Unifil fracasso, do ano, criatura, perigo, por que não, em que a voz desses soldados que estão lá agora mesmo e não podem falar por causa da censura, que a voz militar seja ouvida. Fui ouvido, recebi ligações esta manhã. A situação é grave. O Hezbollah tem atacado com morteiros a base Miguel de Cervantes no Líbano. 2 soldados feridos. Até quando? Até onde estamos dispostos a ir? Obrigado. Para que tenha uma manchete para fugir da corrupção e dos crimes que os perseguem. Até onde? Isso não é nenhuma invenção minha. Eu publiquei isso há 5 dias. Nenhum meio de comunicação, nenhum partido político fez nada. Para impedir isso. Eu vou colocar isso. Eu vou mostrar. Aqui vamos com provas. Não há nada que a gente diga que não tenha sua prova. Nós dissemos isso ao vivo, dissemos no Twitter. Ninguém acreditou na gente. E os típicos bobos de sempre rindo do que postamos. Muito bem, agora aguentem. Para vocês? Dia 30 de maio. 13h25 da madrugada. Recebi uma mensagem do Líbano. Estratégias. Estamos cercados. E ouvindo os combates do lado de fora da base. Obrigado.
Estratégias vai ao Twitter. As tropas espanholas da Unifil estão cercadas em meio aos combates do Hezbollah com Israel. Nenhum meio de comunicação está contando isso, mas a situação da base Miguel de Cervantes é crítica. Dia 30 de maio de 2026. Já no dia anterior, isso vinha sendo anunciado. Nós já tínhamos visto até mesmo no mapa. Mas tem mais. Tem mais. O que a Unifil está fazendo lá? Vamos fazer um resumo. Nos últimos 3 anos, o que aconteceu por lá? Beirute, carros da Unifil. Sim, muito forte. A polícia de Wuhan está no caminho do avião. Muito forte, muito forte. Quando os carros da ONU e da Unifil vão para o aeroporto, passam perto de Dácia, eles os queimam. Atacam os soldados da Unifil com as bandeiras do Hezbollah. Não, não, não! Tradução de Nancy Kankar. Legenda criada por Isso já é degradante. Veículo da Unifil. E olhem o que acontece. Eles furam os pneus. Eles furam os pneus e colocam a bandeira do Hezbollah nos veículos da Unifil. Eles os param no meio da estrada. Esta é a entrada de Dácia. Do Tirama são foguetes da base da China. Ao lado da base da China. Olhem ali. Hezbollah lança foguetes enquanto os chineses filmam, pedindo a Israel que, por favor, não atire de volta. Atacando soldados. Façam isso com a Unifil! Quem é? Quem é? Quem é? Viva! 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 Esses bezerros são os que vamos ajudar. Vamos lá ajudar. Agora o exército do Líbano. Bem, isso é para depois. Com a retirada de Israel de algumas áreas, o exército do Líbano está liberando estradas para facilitar a movimentação livre. Que não haja nenhum problema. Mas que tipo de vergonha é essa? Que tipo de vergonha é essa? Soldados do exército libanês abrindo caminho para ele. Mas tem coisas que ainda são mais repugnantes dentro dessa história. Eu já disse que estou irritado. Estratégias, ele dizia isso. O que foi que disse? O que disse hoje o governo da Espanha? O governo da Espanha primeiro fez uma publicação que era lamentável, que dava nojo. Escandalosa. Condenando o incidente. Eles chamam de incidente. Como é tão escandalosa, eu retuitei e perguntei se eles não têm vergonha. O que o Ministério das Relações Exteriores fez sobre o assunto? Claro. Mas o que eles publicaram depois? Espanha condena veementemente. Os últimos ataques contra o contingente da Unifil na base espanhola Miguel de Cervantes, que resultaram na morte de um capacete azul sérvio e vários soldados feridos, incluindo um soldado espanhol. Tem certeza de que foi um? Vamos ver se aprendemos a contar melhor, Ministério.
Acho que estão faltando alguns parafusos aí. A Espanha condena a quem? Quem é o responsável? Eles não vieram a público dizer quem atacou a base espanhola. Por quê? Percebam a diferença. Vamos fazer um playback. O exército espanhol condena os bombardeios do exército israelense contra Beirute e outras áreas do país, assim como ataques reiterados contra as posições da FNU. Continuamos. Isso vai ficar mais interessante. O governo espanhol reitera sua firme condenação pelos novos ataques israelenses hoje contra o quartel-general da FNU em Nácora, que feriram outros 2 capacetes azuis. Israel, não é? Muito bem. O governo da Espanha condena firmemente os disparos israelenses. A Espanha condena fortemente os recentes ataques ao contingente da FNU, que mataram 3 soldados indonésios, e expressa condolências às famílias, amigos, governo e povo da Indonésia. Continuamos? O governo condena o ataque à FNU, que feriu seu comandante adjunto. Vamos ver se percebem um grande detalhe. Um pouquinho mais. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença nessa história? A diferença é esta. Israel. Quem disparou morteiros contra a base Miguel de Cervantes no Líbano foi o Hezbollah. Foi o Hezbollah que disparou. E quando o Hezbollah atira, quando o Hezbollah ataca os soldados espanhóis, a Unifil, as Nações Unidas, o governo da Espanha não tem coragem de escrever Hezbollah. Não tem. Porque são uns covardes. Essa é a diferença. Aí está a diferença. Já chega. É impressionante. Profundamente, é verdade. Condenar o Hezbollah. Eles não vão parar até que haja soldados. Eles não vão parar. Que absurdo. Que completa loucura. Quem é que tem a ideia de mandar soldados para o meio de uma guerra? Para a Espanha. E ainda por cima, os espanhóis estão na área mais perigosa de toda a confusão. De todo esse drama, os espanhóis estão na área mais perigosa. Mas olha, eles até tentam atropelar os espanhóis. Ah, não, não. Já estou indo, para de mandar embora. Mas isso é uma verdadeira vergonha. Eles os cercam, eles os humilham. E eles têm que passar o dia todo com medo. Mas tem mais. Eu já vinha denunciando isso há algum tempo. Hezbollah coloca os caixas eletrônicos do seu banco perto das bases da Unifil para que os soldados vão lá sacar dinheiro. Com isso, o lucro vai para quem?
Para quem é? Para quem é o lucro? Bem, apareceu a ministra da Defesa. Apareceu? Fez alguma declaração? Vou verificar se o Ministério da Defesa se pronunciou. Sim, eles fizeram sim. Todo o apoio aos nossos militares destacados na missão UNIFIL, no Líbano, após o ataque da noite passada, e todo o nosso ânimo e solidariedade com o contingente sérvio. Querem condenar logo o Hezbollah? Obrigado. Vocês querem parar de enviar nossos soldados para lugares inadequados? Nossos soldados defendem a Espanha para proteger nossas fronteiras. Obrigado. Vocês podem parar de passar vergonha? Obrigado. Não, ninguém saiu. Ninguém saiu. Pra que ele sairia? Depois sim, ela sai pra dizer isso. Não percam. A ministra da Defesa... Mamãe Smurf. Mamãe Patinho vem dizer isso. Que a Europa precisa refletir, a Europa precisa se transformar. E eu digo isso aqui, não, acredite, não como ministra da Defesa. Quando eu vejo no gabinete, por exemplo, da Casa Branca, e vejo um chanceler de um determinado país, como vimos na época o Zelensky, calados diante de algo, é muito difícil. Eu não posso aceitar como espanhola que o presidente Trump... Como espanhola, não posso aceitar que o presidente Trump... Um presidente eleito pelos cidadãos americanos, um país, os Estados Unidos, com quem temos muitos laços, que apreciamos, que amamos, com quem temos muitos laços, e que possa, como fez outro dia, falar com tanto desprezo sobre a Espanha e sobre o governo espanhol. E o desprezo do governo e do Ministério da Defesa com os soldados no Líbano. Com os soldados que estão em Ceuta e Melilla, com os soldados que estão nas Canárias, Morritos. Como fazemos isso, Morritos? Obrigado. É que a questão, aqui além de grana, porque tem muito dinheiro, é que, claro, se atacarem a base, se o bombardeio for feito por Israel, já temos a manchete. Para o governo é ótimo, já temos a manchete. Mamãe Pato sai para dar coletivas e fazer declarações. Mas por que eu digo Mamãe Patinho? É por causa desta foto, não por outro motivo. Eu nunca vi nada igual. Olha, eu acabei de sair para patrulhar junto com o ministro da Defesa de El Salvador e isso aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver. São coisas diferentes. Eu nunca vi a ministra da Defesa carregando um fuzil ou patrulhando em nenhum lugar. Não, eu não vi. Gostaria que o ministro da Defesa ao menos entendesse de defesa. Essa senhora não tem. Colocaram ela lá porque não tinha outra opção e colocaram ela lá. Mamãe Patito usando colete à prova de balas. Bom, vamos lá. Mamãe Patito, aqui. Ela tem dificuldade em dizer Hezbollah. Fez o que fez. Ela tem dificuldade em dizer isso. Aparecem escamas. É uma espécie de alergia que o governo tem quando o Hezbollah atacou a Unifil. É uma alergia que o governo tem. E que é tremendo. É horrível. Horrível e tremendo. Além disso, horrível e tremendo. Vamos ver onde isso aconteceu. Vamos nos acalmar um pouco. Bem, mandamos todo o nosso abraço, apoio a todo o contingente espanhol. Fazem um trabalho incrível lá com as condições que têm, com os meios que têm e com as limitações que lhes impõem. Trabalho incrível, mas vocês não deveriam estar lá. Simples assim. Vamos para o mapa. Vamos. Para quem é novo por aqui, a Espanha tem uma mega base militar no sul do Líbano. Miguel de Cervantes. Se Miguel de Cervantes levantasse a cabeça e visse como estão os soldados espanhóis lá...
O de Lepanto teria sido um piquenique. Aqui estamos. A base espanhola. A base... Não vou marcar onde está o bunker, porque eu sei, mas não vou marcar para não causar problemas. Há uma série de abrigos e um bunker. Os soldados estão lá dentro. Há um anexo. Este que vemos aqui. Não. Todo o conjunto da base é a área que vemos. A holografia está em uma área baixa, mas com elevações em relação ao restante. O vale está aqui. A base está em áreas elevadas, mas há outras áreas elevadas muito mais próximas. Esta aqui, por exemplo. Vocês lembram do que o Estratégias Militares dizia há pouco? 2 dias. Israel tomou Beaufort. E agora Israel precisa avançar mais para o norte. E eu marcava essa área e dizia: Israel precisa avançar até aqui. Precisa tomar este setor que estamos vendo aqui para ter controle total sobre o Zarani e sobre o Litani. Dito e feito. Hezbollah colocou morteiros nesta área. E disparou. Isso, os morteiros contra a base espanhola. E não há margem para erro. Foi um ataque de propósito. A 6 quilômetros. 7 quilômetros. Não foi o vento que levou o morteiro até a base espanhola e ele caiu lá. Não, senhor. Atacaram a base de propósito, por algum motivo, que eu não sei qual é. Algo deve ter acontecido. Algo deve ter ocorrido. Eles devem ter se irritado porque alguma coisa foi assinada. Ou porque alguém perdeu a cabeça e decidiram lançar morteiros contra a Espanha. Tão simples assim. Alguém tem dúvidas? Alguém acha que isso é coincidência? Não, não é coincidência. Não é algo fortuito. Sempre dizem que foi acidente. Mas não é fortuito dispararem um morteiro contra você. Disparam morteiros porque sabem o que ocorre. Por que estão disparando ali? Porque as tropas de Israel estão operando neste setor aqui. Neste que estamos vendo. Nem mais, nem menos. E se as tropas de Israel estão lá? E como eu dizia, no dia 30 a Espanha estava cercada. Por que não houve evacuação como outros países fizeram? Tropas. Para outra zona de segurança. Por que a Espanha deixou as tropas espanholas atrás da linha inimiga e na linha inimiga? Alguém precisa sair e explicar no Ministério da Defesa. Eu já não digo mais que quem faça isso seja a Mamãe Patinho. Algum general, alguém tem que sair e explicar. Não era possível, não havia veículos. O clima estava ruim. Houve um deslizamento na estrada. Encontramos uma nave espacial no caminho. Tanto faz pra mim. Mas alguém tem que explicar por que há soldados espanhóis presos no meio de uma guerra. Porque é normal. Um cidadão espanhol tem direito de que lhe expliquem o que suas tropas fazem. Nem mais, nem menos. É isso mesmo, argentino. E agora, o que fazemos? Continuamos assim. A coisa vai continuar assim? A coisa vai continuar assim. E alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer.
Há familiares incomunicáveis agora mesmo e que não conseguem falar com seus parentes. Porque naquela área há muita guerra eletrônica e bloqueadores de frequência. A questão de comida e água está péssima. Péssimo, eles estão passando por uma situação terrível. Nos postos que ficam ao redor, na região, os soldados espanhóis patrulham forçados. Em postos onde há percevejos, carrapatos e olhos. É assim que tratam nossos soldados, o melhor da Espanha está largado por aí. Fazendo a gente sabe lá o quê. Sabemos. Eles pararam o fluxo de armas junto com o exército libanês no sul do Líbano? Não. Eles garantiram que o Hezbollah não esteja ao sul do rio Litani? Não. A missão cumpriu alguns dos seus objetivos? Não. Na segunda e na terça-feira vamos visitar nosso contingente em Marjayum, no Líbano, dentro do âmbito da FNUL. Vamos agradecer por todo o esforço que estão fazendo. A Espanha está firmemente comprometida. Obrigada. Não queremos agradecimentos a eles, e sim que os tragam para casa. Esse é o melhor agradecimento que vocês podem dar a esses homens e mulheres que estão lá colocando suas vidas em risco por nada. Com as Nações Unidas e com o Líbano, o Tenente-General Lázaro é o chefe da missão, que em momentos muito difíceis e complicados sempre esteve trabalhando para alcançar a paz. Estamos em um momento de cessar fogo nessa situação e os militares espanhóis, o contingente espanhol, estão ajudando e apoiando a população civil. A mensagem mais importante que queremos transmitir é o nosso orgulho dos nossos militares espanhóis. O nosso orgulho. Orgulho? Orgulho? Mornitos? Você está orgulhosa? Obrigado. Nosso trabalho junto com a FNUL para continuar mantendo o cessar-fogo. Mas que cessar-fogo? Esta senhora, o único cessar-fogo que ela viu é quando acabam os foguetes na sua cidade. Nas festas. Defendemos o cumprimento da Resolução 1701 da ONU. O que você acha que tem que cumprir? Explique isso para o Hezbollah. Nações Unidas, Hezbollah. Obrigado. Por que não explicam isso ao Hezbollah? Vocês têm o contato deles. Liguem para eles se tiverem o telefone. Obrigado. Já estará firmemente comprometido com o Líbano. Por que Pedro não pede ao Irã para não disparar contra as tropas espanholas do Hezbollah? Com os cidadãos e com o compromisso pela paz. E parabéns a todo o nosso contingente espanhol, que é isso. Em si. Estão realizando um grande trabalho, depois que durante todo o ano passado foi uma missão muito difícil e muitos deles, dos nossos soldados, tiveram que passar muito tempo nos bunkers. Muito tempo nos bunkers, 24H, ele repetiu, muito tempo. Ele disse que passam muito tempo nos bunkers, 24 horas. Reparem na gravidade da situação. Que não existe nenhum plano de evacuação, não existe nenhum plano de evacuação para os nossos soldados. Se hoje fosse necessária uma evacuação urgente, não existe plano de evacuação. Mas não é só isso. A situação vai um pouco além disso. Dentro da situação e da gravidade que ela tem, se alguém quiser ir embora, não pode ir. Evidentemente é um militar, está sob um regime disciplinar militar, não pode ir embora. A pergunta é se você se encontra agora mesmo em uma situação como a que está no limite dos nossos soldados. Você se vê cercado com morteiros, foguetes, mísseis e bombas caindo por todo lado. O que passa pela sua cabeça? Que apoio psicológico o governo da Espanha e o Ministério da Defesa oferecem e oferecerão aos nossos soldados que estão vivendo uma situação de estresse em que muitos vão ficar com traumas? O que está sendo feito? Porque isso não é um passeio. Isso é uma guerra. Eles não conseguem dormir à noite. Falta de água para tomar banho. Coisas que para nós passam despercebidas, mas que para eles não existem. É simples assim. É simples assim. As imagens não mentem. Depósitos de armas por toda parte.
Foguetes antitanque? Como é que um soldado da Unifil, que foi enviado com um veículo leve, com blindagem leve, vai se atrever a enfrentar uma organização que trafica armas desse calibre? Obrigado. Como é que alguém vai fazer um soldado se atrever diante do que pode acontecer depois? À noite podem lançar morteiros, podem atacar com um drone, podem fazer muitas coisas. Tudo isso passa pela cabeça de muita gente. Então chega um blindado e você tem que enfrentar uma organização, um carro que... E todas essas coisas acabam passando pela cabeça de muita gente. Então, Com armas de outro calibre? Não é problema meu, nem da minha conta. Estou aqui por outro motivo, cada um tem o seu. Alguns gostam do exército, outros por questões econômicas. Se paga bastante bem em uma missão desse tipo. Outros foram enviados porque essa é sua missão. Eles têm a obrigação de obedecer ordens. Mas não vale a pena. Isso não vale a pena. Como estão as coisas no Líbano? Foi anunciado um cessar-fogo em breve. Não sabemos se é isso. Não sabemos se isso integra o cessar-fogo. Ou não. O exército do Líbano já se prepara para abrir as estradas para o Hezbollah. Eles levam escavadeiras para reabrir as passagens pelo rio Litani para que eles possam se mover com tranquilidade. es lo primero que aparece. Escavadeiras. Veículos blindados não vêm desarmar o Hezbollah. Primeiro, escavadeiras abrem as estradas para ele. Vai que andar por estradas de terra faça eles torcerem o tornozelo e o pessoal do Hezbollah tenha problemas. Problemas. Vou ligar para ele. É uma estupidez. Realmente, do ponto de vista logístico, é uma estupidez. E vou dizer por quê. Mesmo que abram as estradas agora, em uma semana Israel bombardeia e fecha tudo de novo. Foi o que ocorreu com as pontes do rio Litani. Mas o que as tropas de Israel encontraram perto de Beaufort? Vamos ao que interessa, que é contar o que Israel está fazendo por lá e como as coisas estão indo. Integrantes do Hezbollah fogem após um ataque, eles se refugiam em uma espécie de fortaleza civil. Isso que estamos vendo aí. O que acontece? Um tanque os vê, Cacheta. abre fogo, os encurrala e chamam a força aérea. Eles esperam que saiam da força e entrem na força aérea. Aqui estão os patinhos. Olhem a situação. Adubando o campo. Ontem à noite. Assinou-se um cessar-fogo com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi assinado um cessar-fogo com Hezbollah, não sei. Soube agora que os Estados Unidos estavam em combate com Hezbollah. Não, é um cessar-fogo para Israel parar de pressionar Hezbollah. Naim Qassem falou. Atenção, navegantes. O que há em casa, Naim Qassem falou. Eu disse algumas coisas. Aliás, de Hezbollah, notícia urgente. Acabou de lançar 3 mísseis. Temos o vídeo. Cessar-fogo. É um cessar-fogo completo. Além disso. É Metula. Nossos amigos de Metula não sabem o que é um cessar-fogo. Não é. Algo que te dizem a vida toda, que você sabe que não vai existir, que não existe e que é utópico. Bem, então é uma utopia. O cessar-fogo em Metula é algo utópico. É mais fácil você ver uma vaca voando numa dessas noites do que ter um cessar-fogo com o Hezbollah. Olá!
Meu Deus do céu, o vídeo que vou mostrar pra vocês agora em seguida. Preparem-se para o vídeo que vem aí. Vamos ver. O que diz na encas? Vocês vão ficar de queixo caído. O que foi que ele afirmou? Estados Unidos com Naincas. Por que ele afirmou isso? Enquanto Israel estiver no Líbano, haverá resistência. As negociações com Israel são vergonhosas. Enquanto atacarem nossas aldeias e matarem nosso povo, o norte de Israel não estará seguro. Isso acontece e eles acabaram de assinar. Líder do Hezbollah rejeita resultados das negociações diretas entre Líbano e Israel. Tem algo que não entendo. Nos Estados Unidos eles se reuniram. Estados Unidos, Israel e Líbano. Para um cessar-fogo no Líbano. Mas é que Israel não está lutando contra o governo do Líbano. Está lutando contra o Hezbollah. Então, se está lutando contra o Hezbollah, com quem se deve falar é com o Hezbollah. Se é que é preciso falar. Ou será que negociaram para deixar as escavadeiras irem ao sul do Líbano abrir estradas? Na Encassem, não nos comprometemos com ninguém a não resistir à agressão, nem a não responder a ela. Enquanto a agressão durar, enfrentaremos e responderemos onde e quando decidirmos e pudermos. Obrigado. Maravilha. Enquanto nossas cidades não estiverem seguras, estiverem sendo bombardeadas e destruídas, e enquanto nosso povo estiver sendo assassinado, as cidades em Israel também não estarão seguras. Obrigado. Recuso a proposta de cessar-fogo entre Líbano e Israel. Como um sonho de Satanás no céu, avisando que as comunidades do norte de Israel não estarão seguras enquanto as forças israelenses continuarem operando no Líbano. Qassem rejeitou também conversas diretas entre Líbano e Israel. Absurdas, humilhantes e vergonhosas. A resistência seguirá enquanto houver ocupação. E agradeceu o apoio ao Irã, dizendo que Teherã está trabalhando por um cessar-fogo total no Líbano. Então o que acontece agora? Que ir a Beirute, ao bunker onde está Naim Qassem, e explicar para ele como as coisas funcionam. Ou Donald J. Trump tem objeções a isso. Porque talvez Trump não queira que acabem com Naim Qassem. Israel estava a caminho disso. Qual é o problema, Israel ou Hezbollah? E Israel quer que o deixem em paz no norte. Que o povo de Metula, de Quazimona, de Cafarrós viva em paz. Saiam todas as tardes, uns para ver o pôr do sol na Alta Galileia, outros para ver o pôr do sol no Mediterrâneo, viver em paz. Parece que isso não pode acontecer lá. Por algum motivo. Paranormal não pode haver paz. Então teremos que procurar o elemento paranormal e fazer um ritual para que parem de bombardear o norte de Israel. Marlis, muito obrigado. Colaborador estrela é seu. Muito obrigado, novo membro. Dayanão, definitivamente o melhor canal de informação. Goste quem gostar. Deem um like nesse canal maravilhoso. Saudações para essa TV. Estratégia de New Jersey, Estados Unidos, bom dia. Juan Guanche, salvem nossos soldados já. Eu tive, por favor, estratégias. Liberdade não se toca, caramba. Tudo o que eu digo é informação verificada e eu mostro isso. Uma imagem, como esses gostam de dizer, destrói a narrativa. Alfa Cuca. Bênçãos a todos. Envio condolências a você, ao povo espanhol e às famílias dos soldados. Que não sofram mais. Não a censura, sim a verdade. Domingo, lembra das estratégias de Calimero, ministra Roble? Sim, Calimero. Por isso eu a chamo de Pintinho. Calimeira. Domingo, que mulher mais incompetente e como odeiam Israel até a morte. Ela tem um grande ódio contra Israel. Sei que ela te bloqueou quando você falou do piquenique e agora não consigo te ouvir.
Foi algum erro do servidor. Não sei se vão continuar nos bloqueando ou não. É provável que continuem. Ontem à noite já tivemos problema com o programa. Aparentava ser por ter feito uma reclamação sobre não sei que história. Mas tudo bem, tanto faz. Que diferença faz? O que isso importa pra gente? O que importa aqui é a vida desses soldados, que eles voltem pra casa o mais rápido possível. Por favor. Que são espanhóis. São espanhóis. Não dá pra continuar assim. Não dá pra continuar assim. É incrível. Família, por favor, compartilhem ao máximo essa transmissão ao vivo. Para que todos fiquem sabendo. Além disso, já vou dar uma notícia para me despedir. Última hora. Um drone FPV, daqueles de First Person View, ou seja, visão em primeira pessoa, daqueles que usam cabo, um drone com cabo. E o Hezbollah conseguiu um impacto direto no veículo do chefe do Comando Norte das FDI, o Major-General Rafi Milo, durante uma visita de campo ao sul do Líbano. A mídia israelense informou isso hoje, após semanas sob uma ordem de silêncio. Rafi Milo e um oficial do Estado-Maior saíram do veículo segundos antes. Eles quase perderam a vida. O chefe do Comando Norte. Cuidado com o Hezbollah. Olá? Por quê? Tudo pode acontecer. Família. Agora vamos com JR entre aspas. Acho que tem mais informações e vai contar mais. Talvez eu passe lá depois. E seguimos com esse tema. A gente se vê aqui no Estratégias Militares. É uma saudação? Não.